Boa noite. Esse vídeo vem orientar vocês a respeito das atividades propostas no Aprender Sempre de Língua Portuguesa. Então, vou compartilhar ele aqui com vocês e nós vamos trazer algumas orientações importantes que essa semana nós vamos trabalhar com esse livro que o Estado forneceu para vocês naquela semana que entregou as APs e os outros materiais. Logo no início, vocês vão se identificar, colocando o nome da escola, o nome do aluno, a data em que vocês vão realizar a tarefa, que é a semana de 26 a 29 de maio. E a turma que vocês estudam, quinto ano, A, B ou C. A primeira atividade é um texto que vocês vão ler, é a leitura de um infográfico, que vem a ser um infográfico. Ele é um texto que ele pode ter tanto uma linguagem verbal como visual. Info vem de informação, então ele é feito para informar algum conteúdo de uma forma rápida e fácil de ser entendida, e ele mistura símbolos, desenhos, gráficos e textos para passar essa informação. Esse infográfico que a gente vai analisar, aqui diz assim, ó: o infográfico é um importante recurso utilizado em textos jornalísticos ou de divulgação científica. Conseguir compreendê-los é exatamente necessário no cenário atual. Nessa atividade, você irá analisar o infográfico e responder as questões a seguir. Então, ele vem mostrando aqui para nós os casos de mortes e pessoas que pegaram a gripe H1N1 em São Paulo, na capital. Então, aqui tem um gráfico com os casos nas barras à esquerda e com os óbitos nas barras laranjas. Então, as azuis são o número de casos em cada ano e a laranja o número de óbitos. E do lado nós temos algumas informações. O que é o H1N1, né? A gripe A, chamada gripe A, quais são os sintomas, como ele é transmitido, e depois nós temos como prevenir e o que fazer quando há a suspeita da contaminação pela gripe. Então, todos esses dados estão aqui, tanto no gráfico como nas informações que vem por escrito aqui do lado. E aí vocês vão ter que, após a leitura do texto, responder qual é o assunto, o título, onde que os dados foram coletados, os dados do gráfico, não todo o assunto, o que vem a ser uma gripe A, quem deveria tomar a vacina em 2013, qual foi o número de casos da gripe A em 2010, e depois dizer se são verdadeiras ou falsas as afirmações do número 7, e comparar o que vocês estudaram nesse infográfico a respeito do H1N1 com o que a gente está ouvindo falar da Covid-19 ou do coronavírus. Então, quais são as semelhanças que vocês encontraram entre essas duas formas de doença respiratória? Se vocês não encontrarem alguma informação no gráfico lá, no infográfico, aí vocês conversam com a gente pelo grupo de WhatsApp, que a gente vai estar orientando melhor. Depois nós temos um texto escrito por José Paulo Paes, que chama Televisão. E aí é um texto, o José Paulo Paes, ele é um poeta, né? Ele faz diversos tipos de texto, mas ele trabalha bastante com poesia. E esse texto, apesar de não ser uma poesia, ele está fazendo uma
observação de como a televisão é usada e se é agradável ou não, se é educativa ou não, né? Se a gente deve realmente ficar na frente da televisão ou se existem outras formas da gente se divertir. Então, depois de fazer a leitura, que é uma leitura de uma crítica, né? Vocês vão responder o meio de comunicação que o texto fala, por que na conclusão ele diz que a vida fora da televisão é melhor do que dentro dela, né? Por que os doces na televisão não são tão gostosos, por que o personagem diz isso, né? A quem se refere a palavra esses nessa frase, vocês vão anotar. E depois vocês vão dizer qual das frases abaixo mostra que o narrador é uma criança. O terceiro texto é um texto de divulgação científica, um pouquinho sobre o mundo animal. Então, vocês vão fazer uma síntese do texto, né? Primeiro vocês vão dizer se vocês já ouviram falar sobre as tartarugas marinhas e dizer o que sabem sobre elas. É importante fazer antes de ler o texto, para depois confrontar o que você já sabia com o que o texto te trouxe de informações inéditas. E aí vocês vão ler sobre as tartarugas marinhas e vão responder, registrar algumas informações, como a alimentação, o tipo de tartarugas que existem, e alguma curiosidade sobre elas. O próximo texto, também de divulgação científica, fala do mico-leão da cara preta. Vocês também vão ler, observar as informações e quando for fazer essa síntese de informações, vocês precisam voltar no texto e buscar os dados corretos para dar a resposta. Então, quais são as características do mico-leão da cara preta? Quais são os motivos dele estar em extinção? O próximo texto é um box, né, para aprofundar o conhecimento sobre o mico-leão dourado. E neste caso é só para aumentar a informação de vocês, mas ele também mostra que vocês podem entrar em dois sites, um para saber por que os animais estão em extinção e outro para saber sobre o projeto Tamar, que trabalha com as tartarugas. A ficha 5 é uma ficha técnica de um animal, né? A ficha técnica é uma forma de síntese de um texto científico. Por exemplo, nela você vai ver só os aspectos principais. Qual é o animal, quais são as suas características, seu peso, período de gestação, alimentação, localização e hábitos. Então, é um resumo de um texto de divulgação científica. Depois vocês vão ler o texto sobre o cavalo marinho e fazer a ficha técnica, então, desse animal. Agora vocês vão fazer um resumo em forma de ficha técnica, como vocês viram logo acima. O sexto texto vai falar sobre as repetições de palavras e textos. Quando a gente vai fazer uma leitura e existe muitas repetições, a leitura fica chata de se ouvir, de se ler, repetitiva. Então, vocês vão aprender a fazer algumas substituições de palavras para o seu texto não ficar muito repetitivo. Aqui tem todas as orientações, vocês vão ler o texto sobre a jiboia engole um boi. Só de olhar em um negrito, vocês já conseguem observar quantas vezes a palavra jiboia foi repetida. E daí vocês vão pensar, quais são algumas palavras que eu poderia colocar no lugar da jiboia? E depois de pensar nisso, vocês vão então reescrever uma parte do texto, trocando a palavra jiboias por outros sinônimos da palavra. No texto 7, você vai ver como eliminar repetições usando elas, ela, ele, eles, esses animais, os animais, aqueles animais,
mamíferos marinhos, essa espécie de peixe, e assim por diante. Então, são algumas palavras que você pode substituir pelo animal para não ficar repetitiva o texto. Enfim, você vai ver sobre o uso das palavras que terminam esa e esa, com S ou com Z. Vocês vão ver que um grupo de palavras escrito de uma determinada forma, eles pertencem a um grupo específico de palavras. E que o escrito com a outra letra, ele já vem de uma outra origem de palavras. E aí vocês vão poder escrever o que vocês conseguiram descobrir sobre quando eu escrevo com S ou Z as palavras terminadas em ESA. Também é uma atividade bem simples de se realizar. Então, essas são as atividades de língua portuguesa que vocês vão fazer durante essa semana. Nós temos aí 7 ou 8 atividades, o que significa que vocês não precisam fazer tudo correndo. Vocês podem fazer 2 atividades por dia, nós vamos mandar o cronograma, e aí sempre contando com o auxílio dos pais ou de algum responsável para ajudar vocês a fazer a leitura e encontrar as informações necessárias. Nós temos aí um infográfico, nós temos um texto do José Paulo Paes, temos também alguns textos de divulgação científica e depois nós vamos trabalhar o uso de repetições e também ortografia com ESA ou ESA. São diferentes aspectos da língua portuguesa que nós precisamos ver como vocês já estão se desenvolvendo nesses aspectos para dar continuidade aos estudos. Bom trabalho a todos, façam com capricho, dedicação, e depois vocês vão entregar esse livrinho na escola para a gente avaliar como está a aprendizagem de vocês. Obrigada e bom trabalho.